CBN, Café com Política. Olá, Bruno Silva, um bom dia para você, tudo bem? Olá, Carol, muito bom dia para você, Guilherme, e a todos os nossos queridos ouvintes. Tudo bem, e vocês? Tudo tranquilo por aqui. Bruno, a Câmara recebeu na última sessão lideranças de 7 entidades diferentes que representam categorias do funcionalismo público, que eles estão pedindo uma mudança no patamar do teto salarial do funcionalismo aqui em Campinas. A alegação é que, por exemplo, um médico que receba um determinado valor e faça horas extras, ele acaba trabalhando de graça, porque se as horas extras ultrapassarem, né, com a soma do salário, o valor do teto, eles não têm como receber e estão trabalhando de graça. Aí, o problema é que isso é atrelado ao salário do prefeito, é isso, né, Bruno? É isso, viu, Guilherme? O teto do funcionalismo público municipal é dado pelo subsídio pago ao prefeito e, caso haja necessidade de fazer algum tipo de correção, a prefeitura entenda que é preciso, a administração pública, os vereadores, enfim, deve ser encaminhado projeto de lei nesse sentido, fazendo a correção e alterando, portanto, o valor do subsídio. É interessante, né, Guilherme, que justamente na maior parte dos municípios, as pressões para o aumento do subsídio do prefeito, por vezes, nem vêm pela pressão do prefeito em si, mas vem justamente dessas categorias profissionais que desejam ter uma remuneração maior e acabam encontrando essa limitação, né? Então, de fato, se for para contemplar essas demandas, por exemplo, do público dos médicos, é necessário fazer esse reajuste, a Câmara tem que fazer a aprovação e aí, a partir disso, você pode fazer esses pagamentos aí dentro do que está estabelecido em lei. Para registrar, o salário do prefeito subiu 9,5% no ano passado e está em R$ 27.300. Então, esse é o teto do funcionalismo atualmente aqui em Campinas. Bom, temos outros Perfeito, assuntos aqui. cifra. Oi, Bruno. Não, essa é a cifra, né? Que já é uma tá. cifra relativamente alta, pensando no rendimento médio também da cidade, né? Uhum. O Bruno, tem outros temas que estão constantemente circulando lá na Câmara nesses últimos dias, com reuniões da comissão, que foi já com 8 eventos diferentes, trazendo personalidades, autoridades relacionadas à situação do centro de Campinas. Não é um problema só da cidade, todos os centros, aliás, mundo afora, estão vivendo essa dificuldade há alguns anos. Do abandono, da depreciação, do espaço público que fica também com falta de manutenção, a questão da segurança. Ontem a Guarda Municipal aqui em Campinas fez uma operação e foram feitas 2 apreensões. E a gente estava comentando a respeito da importância de censos e pesquisas mostrarem quem é quem entre os moradores de rua, porque isso pode também definir ações policiais, o que foi muito defendido lá na Câmara de Vereadores de Campinas durante os últimos dias, que isso poderia minimizar, por exemplo, situações de crimes, né? E também de uso de drogas, sabendo que estamos separando quem é quem ali naquela situação, até para conduzir para os serviços e para políticas públicas. Essa operação da Guarda e também esses movimentos legislativo e executivo tentando trazer respostas, você está vendo como algo positivo? Porque se tem discussão lá na Câmara, queira ou não, acaba tendo as notícias, o assunto vai sendo debatido. É isso, Carol. Eu entendo que é positivo, até porque, na verdade, mostra que é uma proatividade do poder público em, de alguma forma, desenhar soluções para um problema que a gente já falou, inclusive, nesse espaço aqui do Café com Política, que não é um problema simples de ser resolvido, né, Carol? Tem muitas pessoas que acham que é simples. Vai lá, né, dá um bom safanão, alguns já ouvi isso por parte de alguns, dá um safanão lá, tira aquelas pessoas de lá, dá uma limpada, pronto, acabou. Não se trata disso. Isso seria uma medida extremamente agressiva, higienista, enfim, não entendo que cabe, né? Não é razoável, porque na verdade você só age com violência, levando a uma situação que já é uma violência em si com as pessoas que estão nessa condição. Então o que eu penso, Carol? Eu penso que o poder público ele tem que, na realidade, estruturar, né, o seu sistema ali de assistência, estruturar as políticas públicas locais que já existem e pensar em quais estratégias são as mais eficientes para você poder minimizar o problema, inclusive com o apoio da Guarda, com o apoio das secretarias correspondentes de assistência social, enfim, e todos aqueles que estão no entorno da execução dessas políticas públicas. E aí você chama a atenção sobre algo que é interessante, né? Por vezes a gente cobra os políticos para que eles deem soluções, mas às vezes é necessário também, Carol, fazer um movimento que é anterior em se tratando de política, que é ganhar a agenda pública, né? Porque o movimento só começa a acontecer quando você ganha visibilidade da opinião pública e, portanto, começa a ganhar espaço nessa construção da agenda. Quando isso não acontece também, o problema passa despercebido em segundo plano. É claro que, do ponto de vista de cidadão, o que a gente quer? Menos falatório e mais ação. Mas precisa primeiro começar a debater para poder desenhar uma solução crível, né? É aí que entra aquela frase, olha, todos da sociedade precisam participar. É isso.
Ô, É Bruno, isso, é nessa linha. é nessa linha. Ô, Bruno, cafezinho terminando hoje, que é sexta-feira, né? Mas na segunda nós vamos passar um cafezinho novo aqui. Fechou, então. Sextamos, então, meu povo. Um abraço para você, Carol, Guilherme, os nossos queridos ouvintes. Segunda-feira estamos de volta aí com mais boas doses de café e um pouco mais de prosa política. Um abraço. Isso. Obrigada. lá. Bom final de semana. Para vocês também, gente. Até lá. Em Cena, CBN. A Ellen Sacone está chegando com o melhor